é a história das tulipas, né? Foi o primeiro grande exemplo que a gente teve de bolha, né? Quando você vai pesquisar aí sobre as bolhas, talvez a primeira grande bolha na humanidade aí foi a das tulipas, a bolha das tulipas. Então, lá na Holanda, no século XVII, especificamente em 1634 a 1637, a planta, a tulipa, ela era muito valorizada, quem tinha essa planta, vamos dizer assim, era a alta aristocracia, era visto como a grande nobreza, era um status da época a planta. Ela foi introduzida no mercado holandês pelos turcos, né? E em pouco tempo as tulipas tornaram-se símbolo de status entre a aristocracia holandesa no século XVII. Então, a planta ela começou a ser tão valorizada no mercado, tão valorizada que, para vocês terem ideia, um bulbo da flor era necessário mais de 20 toneladas de trigo, né? Como é que pode uma única flor ser equivalente a 20 toneladas de trigo na época? Diz na época que dava até para comprar, dependendo da espécie da tulipa, até uma casa, né? Com um único bulbo, né? Então, o que que aconteceu? A cada mês que passava, a planta se valorizava cada vez mais. E a valorização do mercado de tulipa fez com que produtores e distribuidores passassem a negociar contratos futuros de forma especulativa, né? Então, eu sou um produtor. O que, que eu faço? Eu posso assegurar um determinado preço através de um contrato, né? Então eles faziam naquelas tavernas, né, reuniões e já estavam negociando que a próxima safra. E aí os distribuidores que tinham interesse, eles começavam a comprar contratos, né? E tentando assegurar um determinado preço, que se a planta lá na frente estourasse de preço, ele teria direito a comprar aquele preço daqui que estava no contrato. Então, na verdade, começaram a perceber que estava tão valorizado a planta que muitos já não queriam mais ter a planta, só queriam negociar o contrato, ou seja, comprar o contrato e vender o contrato, usar de forma especulativa o contrato e não ter o produto em mãos, né? Quando o mercado percebeu que as tulipas não valiam todo aquele preço pela qual elas estavam sendo negociadas, a bolha especulativa do mercado estourou. Então, o que, que aconteceu? Não começaram a honrar os seus compromissos, não tinham a planta para entrega. E aí começou também uma quebradeira, porque estavam utilizando apenas de forma especulativa, né? Diz uma história que eu não lembro o nome agora de um holandês, ele era um artista muito famoso da época, que mercado financeiro, vocês sabem, tudo é time, o time que você entra, o time que você sai. Ele acabou juntando todas as economias e comprando contratos de tulipa. Só que ele entrou no time errado, onde a planta já tinha valorizado demais. E aí ele pegou toda a queda e acabou até quebrando. Ele teve que fazer muitas pinturas, né, muitas obras de arte para pagar a sua dívida, tá? E tem muitas histórias sobre as tulipas se vocês pesquisarem também na internet. Mas o que, que a gente pode tirar de lição? Vocês viram que de um lado tem o produtor, né? Que o produtor ele está preocupado em auferir uma margem de lucro, então ele tem um custo para fazer aquela produção da planta e ele está vendo que pelo preço que ela está sendo negociada no mercado já é interessante ele travar esse lucro. E por outro lado tem o distribuidor, o comerciante dessa planta. E aí começou o que? A estabelecerem esse tipo de contrato. Então, para entender melhor, eu vou dar um exemplo prático sobre as tulipas. Vamos supor que o custo de produção dela não o custo de produção, mas sim o preço atual dela, na época, era equivalente, vamos por a R$ 7, certo? E aí o que, que acontece? Eu vou estabelecer um contrato com vencimento para 30 dias. Não se preocupem com os termos técnicos que nas próximas palestras a gente vai falar. E esse contrato para 30 dias, ele vai ter um preço de exercício de R$ 10, ou seja, eu comprador tenho direito de receber a planta e eu vou travar esse preço
né, por R$ 10, porque o preço de exercício é o preço que vai estar firmado nesse contrato. Já já vocês vão entender isto melhor. Mas é o seguinte, eu produtor da planta, para que eu vou assegurar esse preço de R$ 10 se daqui 30 dias ela pode estar valendo 15, 20, 30, R$ 40? Eu vou assegurar esse preço porque eu, produtor, vou receber um prêmio. Que prêmio é esse? O prêmio que o comprador vai me pagar. Eu, produtor, sou vendedor, o comprador vai me pagar R$ 1 antecipadamente, né? Então não importa o que vai acontecer, esse R$ 1 já é do plantador. Tá? Quando firmar o contrato, o plantador lá com o comerciante falou, já te dou adiantado R$ 1. Por que eu te dou adiantado R$ 1? Porque daqui 30 dias eu quero ter o direito de comprar essa planta por R$ 10. Não importa se ela foi para R$ 100, que era o que estava acontecendo na época, estava dando uma explosão de preços da planta. Então eu tenho o direito de pagar ela a R$ 10 daqui 30 dias, tá? Porque é o preço de exercício. O comerciante, então, ele tem um direito, olha a palavra, direito, mas não uma obrigação de exercer a opção. Se daqui 30 dias essa planta estiver valendo 9, 8, 7, R$ 6 ou menos, eu não vou exercer esse meu direito. Para que eu vou pagar R$ 10 na planta se eu posso no mercado e comprar ela a 9, a 8, a 7 ou até mais barato? Então veja, eu tenho um direito, eu vou exercer esse meu direito se assim for vantajoso para mim. Não é uma obrigação, é um direito o comerciante. Já o plantador, que é o vendedor do produto, ele tem uma obrigação de entregar a tulipa caso o direito seja exercido pelo comerciante. Então, comerciante tem direito, vocês já vão entender que no termo, na linguagem de opções, direito é do comprador, e o plantador tem uma obrigação, e vocês vão entender que a palavra obrigação é do vendedor. Tá? Então, foi estabelecido um contrato entre as partes, que tem um prazo de vencimento, que é 30 dias, que tem um preço, que é chamado de preço de exercício, que é R$ 10, e a qual o comprador pagou o prêmio da opção. Esse prêmio é o preço da opção, ele paga R$ 1, e esse R$ 1 vai para o vendedor, que nesse caso é o plantador da tulipa. Muito bem, cenário A, a tulipa ela de R$ 7 no mercado, ela cai para R$ 5. Passou 30 dias, chegou lá no vencimento e agora ela está valendo apenas R$ 5. O comerciante não vai exercer o seu direito de comprar a planta por 10, porque ele pode comprar à vista no mercado por 5. Para que ele vai pagar 10 se ele pode pagar 5? Então, ele não vai exercer o direito dele e vai jogar aquele R$ 1 fora, aquele R$ 1 que ele pagou para o plantador, ele perdeu esse prêmio. Tá? Já o plantador, que era o vendedor, ele embolsou esse R$ 1. E lógico que esse R$ 1 que ele recebeu vai ajudar a pagar os custos de produção dele. E ele pode vender o produto para um outro comerciante, estabelecendo um outro contrato. Tá? Então foi vantajoso nesse cenário para o plantador, que embolsou o prêmio das opções, que é R$ 1, e foi um negócio ruim para o comerciante, que perdeu, ruim entre aspas, a gente já vai falar disso, mas que perdeu apenas R$ 1, apenas o prêmio, né, que foi estabelecido no contrato. Agora, cenário B, a tulipa explode. A tulipa vai para R$ 40. De R$ 7, ela daqui passa 30 dias, está valendo R$ 40 no mercado. Nesse cenário, o comerciante vai querer exercer o seu direito de comprar a planta por 10, porque esse era o contrato, o preço de exercício era 10. E agora ele pode vender no mercado essa planta a R$ 40. Ora, se ele efetuar isso, ele paga 10 na planta, mas vende a 40, ele tem um lucro de 30. Só que como ele já tinha pago R$ 1 do prêmio, ele ficou com um lucro de R$ 29, que foi um excelente lucro. E o plantador, por sua vez, ele vai receber R$ 10 mais um do prêmio. Ele vai receber 11. Lembrando que a planta valia 7 no mercado. O plantador também teve um lucro nesse cenário. Ok? Os dois teve lucro. Nesse cenário B, onde a planta subiu, tanto o comerciante quanto o plantador. A questão é,
Como a maioria das pessoas só querem usar o mercado de opções de forma especulativa e você fica olhando só o lado dos R$ 29, que é o lado do comerciante, eu pergunto para vocês quantas vezes no mercado acionário você conseguiu comprar uma ação na mínima e vender na máxima, ou seja, pegar todo o movimento? Pouquíssimas vezes. Então a ganância tem um impacto muito grande nessas horas. Se eu perguntasse para vocês quem fez um bom negócio, depende, não é verdade? O plantador, se ele tem um custo de produção de R$ 5 e embolsou 11, ele ganhou 6, certo? Nesse cenário, ele obteve lucro. Agora, o comerciante, se a planta valorizou, passou R$ 11, né? Porque o exercício dela é 10, ele tem que pagar 10 mais um do prêmio. Se passou 11, começa a ser vantajoso para o comerciante. Mas e se não chegou até esse break-even que a gente fala, esse preço médio dele? Ele tentou especular o contrato e acabou se dando mal, acabou perdendo dinheiro, tá? Então, quando o mercado de opções foi usado para o seu propósito, que era hedge, proteção, proteger o plantador do produto, estava indo tudo bem. Quando começaram a usar de forma especulativa, e naquela época não tinha as regras sólidas que existem hoje nas bolsas, teve quebradeira desse mercado, porque eles já não queriam mais ter a tulipa, como eu falei, eles só queriam negociar os contratos, né? Comprar um contrato e vender o contrato. Então aí acabou tendo uma quebradeira. Mas é ruim a especulação? Não, não é ruim. Ela dá liquidez para o mercado, né? Então, para poder ter estratégias de hedge, que a gente fala de proteção, tem que ter o especulador, que vai estar toda hora comprando ou vendendo e vai dar liquidez no mercado de opções, assim como acontece no mercado acionário, também tem o especulador. Então, é uma figura muito importante para que exista compradores e vendedores num determinado produto.